Muito obrigado, amigo, pastor Eliezer, pelo convite, na verdade, o privilégio. Eu disse ao pastor Eliezer que quando ele me convidou, eu disse que para o IATEC não tem como dizer não, porque eu nunca pedi para o IATEC alguma coisa e eu ouvi um não do IATEC. Eu louvo a Deus por isso. Essa semana foi impossível para mim, impossível, pela quantidade de coisas, de reuniões, pregar à noite, uma igreja que para ir e voltar eu rodo 100 quilômetros, mas para o IATEC eu não poderia dizer não. Eu quero dedicar essa semana de oração, o esforço, o envolvimento, a minha maneira de agradecer. Se eu tivesse outra coisa para oferecer, eu ofereceria, mas o que eu posso oferecer como pastor são sermões que eu tirei do meu coração para compartilhar com a família do IATEC. E eu agradeço muito, muito a Deus. Outro dia eu estava dizendo que a primeira vez que eu pedi para pregar foi para o IATEC. O Tiago, eu estava agradecendo pelo movimento que vocês estão fazendo no 7Me, dos grupos de oração, e eu disse, Tiago, por favor, me arruma um dia para eu pregar para o grupo que você lidera aí com o Lucas, para poder falar e agradecer, e eu pedi para pregar, e agora o Eliezer me deu esse presente de poder, durante a semana, agradecer para toda a equipe do IATEC, e também os familiares que estão assistindo. Deus seja louvado por isso. Eu quero concluir com um tema relacionado ao dia de hoje, a paixão de Cristo. E é o dia que nós relembramos. Nós comemoramos o Natal, mas Jesus não pede para a gente comemorar o Natal. Nós relembramos o batismo de Cristo, mas ele não pede para a gente relembrar o batismo dele. O que Jesus pede para a gente não esquecer é a morte dele. A morte dele é uma coisa que sempre deveria estar em nossa mente, sempre deveria aquecer o nosso coração. E eu quero concluir lendo com vocês 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo ele vai dar uma instrução sobre a ceia, mas tem muita coisa profunda aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz o seguinte, verso 23, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A Santa Ceia, amigos, era, na verdade, uma ilustração do que iria acontecer alguns minutos depois. Quando Jesus partiu o pão, quando Jesus derramou o cálice, ele estava ilustrando o que iria acontecer em seguida com seu corpo e com seu sangue. Mas tem uma coisa a mais. Jesus Cristo usou o trigo e a uva, porque na cultura judaica eram os artigos alimentícios mais comuns. Hoje no Brasil, não sei exatamente como funciona na Bolívia, mas no Brasil, quando você vai na casa de uma pessoa que não tem praticamente nada de comida em casa, ela diz assim, eu só tenho farinha e arroz, ou farinha e feijão. Porque na nossa cultura, farinha e feijão, ou farinha e arroz, é o básico do básico. Na cultura judaica, o básico do básico era trigo e uva. As pessoas usavam muito esses dois artigos de alimento. De forma que toda vez que os discípulos fossem tomar uma refeição, gente, eles iam lembrar de Jesus dizendo, isso aqui é o meu corpo, se alimentem de mim, isso aqui é o meu sangue, se alimentem de mim. Então, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, quantas vezes você come por dia? Ah, pastor, eu como uma vez só, começo 6 da manhã, só paro 10 da noite. Outros comem 3 vezes por dia. Mas não importa, gente, quanto você coma de manhã. Não importa quanto você coma de manhã. Ninguém nunca diz assim, eu tomei um café da manhã tão bom, mas tão bom, que eu só vou comer daqui a 8 dias. Ninguém diz isso. Ninguém diz assim, eu comi tão bem agora no almoço, mas tão bem, que eu só vou almoçar daqui a 10 dias. Ninguém diz isso. Não importa quanto você coma no almoço, você quer almoçar amanhã de novo. Não importa quanto você coma no almoço de amanhã, você quer almoçar no outro dia. O que Jesus estava dizendo é,
aprendam a se alimentar de mim na mesma regularidade que vocês se alimentam do alimento físico. Porque vocês precisam de se alimentar de mim do jeito que vocês precisam do feijão e do arroz. Na cultura de Jesus, do jeito que vocês precisam do pão e do trigo, ou do trigo e da uva. Então, não é à toa que Daniel ele encontrou o segredo de 3 vezes por dia buscar a Deus. Porque ele entendeu que a vida física e a vida espiritual têm uma ligação muito grande. Do jeito que eu preciso buscar a Deus, ou me alimentar 3 vezes por dia, eu deveria buscar a Deus. Então, amigos, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, eles foram traduzidos em forma de alimento por um único motivo. Primeiro, para que você entenda que não há vida sem alimento, do jeito que não há vida espiritual sem se alimentar de Cristo. Segundo, para você lembrar que o básico do básico, se você come 3 vezes por dia, você deveria também ter 3 momentos de intimidade com Deus, ter momentos determinados de intimidade com Deus. Agora, Jesus falou uma coisa muito profunda. Ele disse assim, olha, está vendo esse sangue? Esse sangue é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança. Isso que você tem no dedo, os casados, ou os noivos, ou os que têm anel de compromisso aí, os namorados, isso aqui, ó, isso aqui, biblicamente, isso aqui não é aliança. A gente chama de aliança, mas não é. Aliança na Bíblia é a promessa que foi trocada entre 2 pessoas. Então, quando você vai diante do pastor, o pastor pergunta assim, Josanã, você vai ser fiel a Gleice na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza? Eu disse sim. Perguntou a mesma coisa para Gleice. Você vai ser fiel a Josanã na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza? Ela disse sim. Aquilo é aliança. Aliança é a promessa que 2 pessoas fazem. Isso aqui que eu tenho no dedo, isso aqui é apenas um símbolo da aliança que eu fiz com Gleice. A aliança entre Deus e o homem é a seguinte: Deus, eu vou te obedecer. E Deus diz, Josanã, eu vou te salvar. Essa é a aliança. A aliança entre Deus e o homem é o homem dizer, eu vou te obedecer, e Deus dizer, eu vou te salvar. A grande questão, amigos, é que todos nós que estamos aqui nessa noite, nesse final de tarde, temos uma coisa em comum. Todos nós quebramos a aliança. Quando nós pecamos, nós quebramos a nossa parte na aliança. E aí Jesus Cristo vem para nos dar uma nova aliança. É a mesma coisa de um homem ou uma mulher que trai, que adultera, ele quebra a aliança do casamento. Toda vez que nós pecamos, nós quebramos a aliança. E Jesus Cristo veio, amigos, para dar uma nova aliança, mas essa aliança tem um custo. E o custo dessa aliança é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome da autoridade bíblica. O que aconteceu há 2000 anos atrás, de quinta para sexta, ainda deveria tocar o nosso coração. Porque nós traímos o nosso Deus, nós ferimos o nosso Deus, e o nosso Deus nos ofereceu uma nova aliança a preço de sangue. Uma nova aliança a preço de sangue. E essa nova aliança, ela nos foi dada com um objetivo. Um objetivo. Essa nova aliança foi dada com o objetivo de nos salvar e de nos levar um dia para a vida eterna. De nos levar um dia para a salvação eterna. Então, o que nós estamos celebrando hoje, e por isso eu creio que a direção do IATEC resolveu fazer essa semana com vocês agora, não é para te falar que Jesus morreu numa sexta, que hoje estamos na quinta-feira, estamos da paixão, é apenas para nos relembrar. Há um custo alto que foi pago por mim e por você. Esse custo foi o custo do Filho de Deus na cruz do Calvário, para poder nos dar uma nova aliança por seu sangue. E aí ele conclui dizendo que quando você lembra ou participa, através da Santa Ceia, do que aconteceu na quinta-feira, há 2000 anos atrás, você está anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Então, quando eu estou relembrando o que Cristo fez na cruz do Calvário, na verdade, eu estou celebrando a salvação
que vai ser concluída quando ele voltar a essa terra. Pule agora para Apocalipse. Vamos ver uma outra perspectiva do mesmo assunto. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. É uma mesma perspectiva da história, é a mesma base de história, mas com outra perspectiva. Apocalipse 14 diz, a partir do verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre toda a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui tem uma coisa profunda. Esse anjo que vai voar pelo meio do céu anunciando não é um anjo do céu. A palavra anjo, na língua grega, é mensageiro. Então, Deus tem um povo que ele levantou a partir de 1844 para anunciar. Então, o povo do advento é o povo que cumpre essa profecia de anunciar a cada tribo, língua e nação em grande voz que vai vir o juízo. Espera aí, pastor. Você estava falando agora de graça, de aliança, de Jesus morrer. Agora você está falando de juízo. O que é que juízo tem a ver com graça? Na cultura judaica, amigos, para acontecer um julgamento, tinha que ter o acusado, o advogado de acusação e o juiz. Não tinha advogado de defesa. O juiz fazia o papel de advogado de defesa. Então, o acusado estava ali, o advogado de acusação ia fazer tudo para condenar e o juiz ia fazer tudo para libertar, porque o juiz ele atendia esse papel de advogado de defesa. Sabe o que significa? Que para quem crê em Jesus Cristo como Salvador, o juízo é a melhor notícia que existe. Quando a gente diz assim, eu só tenho medo de uma coisa, do juízo de Deus, era o que a gente menos deveria ter medo, porque o juiz é o advogado que nos deu uma nova aliança para nos salvar completamente. E quando, amigos, essa pregação terminar, quando nós anunciarmos pelo mundo inteiro que a graça, que a nova aliança está disponível, vai acontecer o que está no versículo 15, capítulo 14, verso 15. Então o anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e colhe, pois chegou a hora da colheita, porque a terra já está pronta para a colheita. Mesma coisa que Paulo fala lá em Corinto. Quando nós anunciamos a graça de Deus, quando nós anunciamos a nova aliança em Cristo, quando terminarmos de anunciar isso, um anjo vai dizer para Jesus que está sentado na nuvem: toma a tua foice e colhe, porque a terra já está pronta para a colheita. E nesse momento Jesus Cristo volta para nos buscar. Queridos amigos do IATEC, o que eu poderia de melhor apresentar para vocês, ou o que eu tentei apresentar de melhor para vocês, é primeiro a necessidade de você ter uma comunhão íntima, diária e pessoal com Jesus Cristo. Se você não tiver uma comunhão íntima, diária e pessoal com Jesus Cristo, não importa onde você trabalhe, não importa quão útil seja o que você faz para a igreja, não há salvação pelo trabalho nem pela função. A salvação vem pela dependência diária de Jesus Cristo. Então, prepare sua família, prepare sua vida para ter esse encontro diário. Talvez você não esteja vivendo um momento muito bom na sua vida espiritual. Talvez você esteja muito desanimado e não sinta mais prazer em ler a Bíblia, não sinta mais prazer em frequentar a igreja, em estudar a palavra, em fazer o culto. E eu queria que essa semana fosse um recomeço para a sua vida espiritual. Que essa semana você parasse e dissesse: Santo Deus, eu quero recomeçar, mesmo sem vontade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A grande maioria dos dias eu não acordo com vontade de orar, de ler a Bíblia ou de fazer o culto. Eu não acordo, mas eu faço todos os dias. Porque eu sei que eu preciso, exatamente nos dias que eu não tenho vontade. Os dias que eu mais preciso orar são os dias que eu não quero orar. Os dias que eu mais preciso buscar a Deus são os dias que eu não estou com vontade de buscar a Deus. E é nesses dias que eu busco, porque eu sei que eu necessito. Então, me deixa dizer uma coisa para você: você necessita, porque você precisa se preparar para o breve retorno de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu tentei deixar para vocês essa semana é que há um trabalho
além do escritório do IATEC. A causa de Deus vai além das paredes do escritório do IATEC. A causa de Deus está no teu vizinho, na pessoa que você leva o carro para abastecer, para lavar o seu carro, ou a pessoa que te atende na padaria. Ali está a verdadeira missão de Deus. E talvez o seu desânimo espiritual é porque você está fazendo apenas o seu ministério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo crente tem que ter duas coisas na vida: ministério e missão. Nunca esqueça disso. Todo crente tem que ter duas coisas na vida: ministério e missão. Ministério é o que a gente faz para a igreja. O ministério de vocês, gente, é lindo. Vocês estão ajudando a igreja. Vocês estão fazendo com que coisas que ficariam travadas aconteçam. Isso que eu estou fazendo agora é o meu ministério. Eu estou pregando, é o meu ministério pastoral. Mas tem crente que só tem ministério. Eu não posso ter só ministério, eu tenho que ter missão. Missão é o que Deus me usa para fazer fora do escritório da divisão. E sabe como é que eu cumpro minha missão? Eu peço que Deus coloque no meu caminho pessoas para que eu possa abençoar, para que eu possa compartilhar a palavra de Deus, para que eu possa ajudar. E Deus sempre atende essa oração. Sempre. Sempre que você diz, Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa abençoar, Deus sempre atende essa oração. Um dia, eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu morava num apartamento, e no mesmo andar do apartamento que eu morava, havia um outro apartamento que estava desocupado. E nós orávamos, Senhor, coloca vizinhos aqui para a gente falar do teu amor. E um dia chegou lá um casal com uma filhinha pequena e uma de braço, uma bebezinha, e a gente começou a perceber num elevador que eles não eram brasileiros e que não falavam nem português, nem inglês, nem espanhol, uma língua que a gente pelo menos entendia. Eles falavam alguma língua lá que ninguém sabia o que era. E aí eu disse para minha esposa, e agora, como é que a gente vai falar de Jesus para esse povo aí, se a gente não sabe nem que língua eles falam? Minha esposa teve uma ideia de escrever num papelzinho o e-mail, porque e-mail é uma linguagem universal. E uma hora lá que nos encontramos no elevador, ela deu o papelzinho com o e-mail, e depois de algum tempo a senhora desse apartamento mandou um e-mail, ela traduziu no Google e descobriu que era russo. Eles eram pesquisadores da Rússia que tinham vindo para o Brasil passar uns dias para fazer umas pesquisas, não falavam uma palavra em português. Minha esposa respondeu o e-mail em português, ela traduziu também, porque não entendia nada, disse que nós estávamos ali no apartamento do lado e que estávamos à disposição e se ela precisava de alguma coisa. E ela respondeu o e-mail agradecendo e dizendo que precisava de ajuda para comprar um berço para bebê. E aí minha esposa respondeu de novo, dizendo, amanhã, 9 horas da manhã, nos encontramos para comprar o berço. Você já foi comprar um berço em russo? Lá foram as duas comprar o berço. E chegou lá, o cartão dela não passou, minha esposa teve que passar o cartão, e trouxemos o berço, montamos o berço, e ela me respondeu um e-mail agradecendo, dizendo que estava se sentindo muito sozinha, mas agradecia pela ajuda, e nos convidando para jantar na casa deles. E nós fomos. Gente, eles colocaram comida na mesa que eu não fazia nem ideia do que era, e não tinha nem como perguntar. Então eu orei, Senhor, abençoa tudo aqui, em nome de Jesus, amém. Abençoa tudo que está em cima da mesa. No elevador, era a maior alegria, no elevador era a maior alegria, né? No e-mail era a maior conversa, no elevador era só assim e assim, assim e assim. E nós começamos a trocar e-mails e dizer quem nós éramos. E aquela família foi embora, nós dissemos quem nós éramos, no que nós críamos. E um dia, quando o Espírito Santo tocar no coração daquela família, eu sei por onde eles vão começar a procurar. Eles vão começar a procurar por aqueles vizinhos que foram bondosos, simpáticos. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. É isso que me dá vontade de acordar todo dia para buscar a Deus. Eu estou nesse momento com uma classe bíblica com mais de 30 pessoas. É isso que me dá vontade de ir à presença de Deus. Se você tem apenas ministério, 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 logo você vai perder a vontade. Porque o que nos faz ter a vontade de ir à presença de Deus não é o ministério, gente, é a missão. Então, diga, Santo Deus, coloca alguém no meu caminho para que eu cumpra a missão. Então, primeiro, comunhão. Do jeito que eu preciso me alimentar 3 vezes por dia, eu preciso me alimentar de Jesus Cristo também, várias vezes por dia. Segundo, missão. Eu sou esse anjo aqui que vai pelo meio do céu
pregando o evangelho, para que um dia o anjo diga a Jesus: volta, porque a terra já está pronta para a colheita. Terceira coisa que eu tentei dizer para vocês, amigos: estamos muito próximo do retorno de Jesus Cristo, muito próximo. E o que eu tentei dizer para vocês, além de ter comunhão e ter missão, é que a cada dia vocês devem despertar dizendo: Santo Deus, eu quero viver como alguém que está esperando Jesus Cristo voltar hoje, todos os dias. Senhor, eu quero viver como alguém que está esperando Jesus Cristo voltar hoje, a cada dia. E se nós fizermos isso, a Bíblia diz que nós vamos estar anunciando a morte de Jesus até que Ele venha nos resgatar e nos tirar desse mundo mau. Eu estou cansado desse mundo, eu imagino que você também. Então, meu convite hoje, para finalizar a nossa semana de oração, é para que você diga: Santo Deus, eu quero retomar minha vida de comunhão, porque ela não está bem. Eu estou tendo uma vida de comunhão muito superficial. Segundo, Senhor, eu quero cumprir a missão, então coloca no meu caminho alguém ou alguns para que eu possa compartilhar a tua palavra. E terceiro, Santo Deus, me desperta todo dia, tendo a certeza da brevidade da volta de Cristo. Me deixe terminar com uma história. Um dia, Martinho Lutero, ele fez um sermão sobre a volta de Cristo e ele contou uma história. Ele criou uma ilustração. Ele disse que Satanás reuniu os anjos para ter ideias de como destruir os cristãos. Não era para destruir as pessoas do mundo, era para destruir os cristãos. E os anjos começaram a dar ideias de como destruir os cristãos. E o anjo disse assim: eu sei como nós vamos destruí-los. Nós vamos dizer que a Bíblia é mentira. Satanás disse assim: não vai dar certo. Sempre vai haver cristãos que vão acreditar na Bíblia. O outro disse: nós vamos começar a dizer que Deus não existe. Satanás disse assim: isso aí também não vai dar certo. Sempre vai haver cristãos que vão acreditar que Deus existe. E um outro anjo, com um olhar de maldade, olhou para Satanás e disse: eu sei o que vamos fazer. Nós vamos dizer que Deus existe, nós vamos dizer que a Bíblia é verdadeira, mas vamos dizer que eles fiquem tranquilos, porque tudo que está lá vai demorar muito a acontecer. E Satanás bateu palmas e disse assim: esse engano vai dar certo. Esse engano vai dar certo. Infelizmente, amigos, esse engano tem dado certo. Muitos de nós cremos em Deus, temos a certeza de que a Bíblia é verdadeira, mas estamos vivendo como se fosse demorar muito. E a grande verdade é que não pode demorar mais do que a nossa vida. A volta de Cristo não demora mais do que o nosso tempo de vida. E eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Então, eu preciso estar preparado a cada dia com minha família. Que Deus te abençoe, que de maneira poderosa você tenha comunhão, você tenha uma vida de missão e você se acorde cada dia dizendo: vem, Senhor Jesus, porque eu estou cansado desse mundo, mas hoje eu quero estar preparado para o teu retorno. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de compartilhar a palavra essa semana com homens e mulheres que têm dedicado a vida, os talentos, os dons para servir a tua igreja. Muito obrigado por tantos outros que estão tendo contato com essa mensagem e também querem tomar suas decisões. Mas hoje, Santo Deus, eu te peço em nome de Jesus, desperta cada pessoa que está ouvindo nesse momento, que está trabalhando, se dedicando, mas não está vivendo o cristianismo como sabe que deveria viver, em intimidade com o Senhor, em renovação de mente a cada dia, cumprindo a missão, esperando Jesus voltar a cada manhã. Desperta-nos, Senhor, que essa semana de oração ela fique como um marco no nosso coração da semana em que nós recomeçamos a nossa vida espiritual, a semana em que nós restabelecemos os hábitos de buscar a Deus, a semana em que nós renovamos o nosso compromisso de esperar Jesus voltar em pé para ouvir o Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino que nos está preparado. Abençoa a administração do IATEC, cada líder, cada coordenador, cada gerente, cada funcionário, para que todos, Senhor, estejam decididos, dando passos decididos com sua família, de ir em direção ao céu. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.